Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Samantha manda chamar a Ângela. Ângela vai então até o escritório de Samantha e pergunta o que ela quer. Já não basta saber que minha mãe está na cadeia por sua culpa? Aí a Samantha diz, não, ela está na cadeia porque ela é uma pessoa má, ela tirou a vida de uma pessoa. Aí a Ângela diz que não, minha mãe é inocente. A Samantha então começa a gritar e diz que quem vai saber disso é a justiça. E se fiquem mais sabendo que eu vou fazer tudo o que eu puder, o que estiver no meu alcance para que eu faça com que sua mãe apodreça na cadeia. A Ângela manda ela então parar. Para, Samantha, de tanto ódio, basta de tanto rancor, eu não te fiz nenhum tipo de mal. Aí a Samantha diz, pelo contrário, você está destruindo minha vida, você está roubando tudo que é meu. Você não vai tocar mais em nada. Eu te garanto, Ângela, que a partir de agora eu não vou ser mais besta, deixar você tirar as coisas de mim à toa, não. Se você tirar algo meu, eu vou tirar o dobro de você. E comecei por sua mãezinha que está na cadeia. E o que eu puder fazer para ver, então, aquela mulherzinha apodrecendo na cadeia, eu vou fazer, garante então a Samantha. A Samantha pede então para que a Ângela suma, desapareça então de sua vida e pede então para que a Ângela, caso queira ver sua mãe então livre, assine então a sua renúncia do hospital. Então a Samantha começa a chantagear a Ângela e diz que se as coisas estão ruins, podem ficar mais pior. Então nesse momento eu exijo que você então assine agora a sua desistência desse hospital. A Ângela fica totalmente passada e em choque porque a Samantha foi bem direto na ferida. Dário vai até então o escritório de Geraldo e diz que vai falar com ele algo que vai mexer profundamente com ele. E que o que ele vai falar, ele sabe que não é legal e que não foi digno da parte dele. Aí então o Dário está se preparando para fazer uma de suas grandes revelações nesse momento, conversando então com o Geraldo para confessar tudo. Ele diz que a partir de hoje ele quer ser um novo homem e não quer que nada na sua vida fique pendente. Geraldo diz que está lhe assustando. O que foi que você fez de tão grave? Aí então o Dário fala que depois que ele lhe contar, com certeza o senhor vai querer que eu assine então minha demissão. Aí então Geraldo se levanta, vai bem para pertinho do Dário e pergunta, o que foi que aconteceu? O que você me escondeu? Aí então Dário confessa para o Geraldo que enquanto a Samantha estava casada com o Álvaro, eles dois foram amantes. Geraldo nem processa essa informação e taca-lhe então um soco na cara do Dário e o quebra-pau é grande lá dentro. O Geraldo é daquele tipo caladinho, mas quando ele se solta, gente, é de ninguém aguentar, porque ele fala verdades bem na lata mesmo. Aí então ele pergunta como ele fez isso, como ele foi capaz de trair sua confiança a esse nível. Geraldo então fala para o Dário, eu te dei um lugar de confiança na minha vida, deixei você entrar na minha casa, no meu hospital, e você me pagas assim? Fala então o Geraldo indignado então com aquela informação. O Dário diz que não foi nada planejado, simplesmente aconteceu. Ele não teve a intenção de machucá-lo. Aí Geraldo fala, você não teve? Você mexeu comigo, você mexeu com minha filha. Aí o Dário diz que apenas aconteceu. Os dois são bem grandinhos, tanto ele quanto a Samantha, e infelizmente eles acabaram se envolvendo num momento que não deveria. Aí então, o Dário confessa para o Geraldo que a Samantha não é a pessoa que ele pensa que é. Ele acabou sim traindo o Álvaro, traindo o Geraldo, a confiança dele, mas foi a Samantha que então lhe provocou a isso. Ela estava lhe chantageando, usando o seu cargo na empresa para poder então fazer isso. Aí então o Geraldo disse que não. Como você pôde fazer isso? Você usou da minha filha e agora você vem falar isso dela. Geraldo não consegue acreditar e chama então Dário de pouco homem. Dário diz que isso é feio sim da parte dele lhe confessar isso, até mesmo porque o Geraldo, além de pai de Samantha, também é seu patrão. Mas ele precisa abrir os seus olhos para ver a filha que o senhor tem. A Samantha usou de chantagem comigo, dizendo que se eu não fizesse seus caprichos, seus desejos, ela então me demitiria então dessa empresa.
Aí Dário fala para o Geraldo que ele teve que abrir a boca para contar tudo o que está acontecendo, porque tudo isso está lhe entalando o pescoço e ele não aguenta mais guardar todo esse segredo. Ele gosta do Geraldo e confia nele, por isso ele está confessando então todos os seus erros para o Geraldo e fala também que a Samantha ainda não parou por aí. Além disso, agora ele não quer mais nada com ela e a Samantha continua então lhe chantageando, dizendo que vai então fazer com que ele perca seu emprego, não só nesse hospital, mas como em qualquer outro hospital que ele vá. Aí, diante de tudo isso que está falando, o Geraldo começa a notar então uma sinceridade vindo de Dário e começa a ficar bem pensativo, reflexivo diante então da Samantha, porque ele sabe a filha que tem. Álvaro chamou Clarinha para uma grande revelação e dessa ele não pode mais fugir. Aí então a Clarinha pergunta se ele a chamou ali para conversar, se foi por causa do Dário, porque se foi, aí Álvaro interrompe bem cabisbaixo e diz que não. Ele dessa vez não chamou para isso e pede para que, por favor, diante do que eles vão conversar, que ele não coloque então o nome de Dário ali. Aí Álvaro então fica bem cabisbaixo e diz que o assunto que ele quer conversar com ela é além do que sério. Clarinha se assusta e pede então para que o Álvaro lhe explique o que ela faz ali no hospital, já que foi ele quem chamou ela. Aí Álvaro diz a Clarinha que chamou ela ali porque precisa conversar com ela e lhe apresentar alguém. Aí Clarinha não entende. Álvaro se levanta, abre a porta e faz sinal para a mulher entrar. Então, a mãe de Clarinha aparece nesse capítulo de frente a frente com ela nesse momento. A grande revelação vai acontecer em segundos. Quando a senhora entra, ela fica admirada olhando ali para a Clarinha. Álvaro não tem muito o que falar, mas ele vai ser bem curto e grosso para poder falar que essa mulher aqui, Candelária, aí então ela interrompe e diz então que ela foi uma moça que fez parte então do passado dos pais dela. E que agora ela apareceu então para poder conhecer ela, porque faz tantos anos que ela a viu. Aí então Clarinha é convencida e fala que faz muito gosto em conhecê-la. A mulher fica olhando para ela muito apaixonada. Aí então a Clarinha fala: "Bom, o que é que você tem a ver comigo?" Pergunta então questionando. Há segundos, então, de sua grande revelação de que aquela mulher ali é a sua mãe. E no sentido que tudo está acontecendo, Dário está em casa quando, de repente, a sua campainha toca. Ele, então, vai lá atender e é, então, a ilustre presença, então, de Samantha, que foi até lá para conversar com ele. Dário, então, pergunta a ela o que ela quer lá. Aí, então, a Samantha diz que ele a deixou plantada. Dário diz que não tem nada a ver com ela. Aí então ela diz que quer ter uma noite com ele. Dário diz que não. Primeiro porque ele está apaixonado por Clarinha. E segundo porque ela não é uma mulher livre. E mesmo que fosse, ele não quer ficar com ela. E então ele exige saber o que diretamente a Samantha quer com ele. Aí a Clarinha então está lá no hospital, inocente de tudo que está acontecendo. Enquanto isso, o Dário está sendo fiel a ela. A Samantha não se cansa e diz que necessita então que o Dário lhe dê um filho. Então ela pede a Dário para que lhe engravide para que ela possa então dizer que o pai é Álvaro. Estrelinha e seu papai Ângela estão tomando café da manhã quando alguém bate na porta com muita força. Aí quando Ângela abre, então os policiais que veio então para falar com eles sobre então a Estrelinha. As notícias não são muito boas, pois eles vêm acompanhados de outros policiais, o que assusta então a Ângela e pergunta o que é que está acontecendo. Aí então o oficial de justiça diz que ele veio para comunicar então a Ângela que eles então declararam então informações falsas diante então de Estrelinha e que com isso eles vão ter que levar então a criança. Aí então eles foram para pegar então a Estrelinha deles porque eles descobriram então que eles não são marido e mulher, se referindo ao jovem que está do lado. Daí então ele coloca um papel em suas mãos e diz que vai ter que levar, pois ele já tem ordens do juiz para levarem então a menina de lá. Estrelinha começa a chorar muito e abraça então a Ângela e diz que não vai. Os policiais então levam a menina à força de lá. Há muito choro, gritos então, e a Ângela promete então a Estrelinha que fará de tudo para pegar ela de volta então.
Dário chama então a Samantha de louca por ela querer então o filho dele para colocar então o Álvaro como pai e diz que há outros princípios então para que ele possa negar isso. A Samantha diz que quer se vingar então do Álvaro. Aí Dário diz que ela escolheu a pessoa errada e há outros métodos também dela ter então uma gestação independente. Aí a Samantha diz que ele está passando dos limites com ela. Dário diz que não, que chegou ali para ameaçar ela sobre o trabalho dele, ameaçar sobre Clarinha e ainda exigir um filho. Você está ficando louca? Fala então o Dário com a Samantha. Samantha então continua com sua chantagem em cima de Dário e diz que se por acaso ele não dormir com ela esta noite e tentar lhe fazer mãe, ela vai então fazer com que a carreira dele no hospital se afunde e que ela vai demiti-lo. Aí o Dário diz que não, ele não vai mais cair nessas chantagens dela, até porque agora o seu chefe é o Leonardo e não ela, e ele não vai cair nessas chantagens. Ele está apaixonado por Clarinha e vai ser fiel a ela. Ele decidiu que ia mudar e que a relação dos dois, se referindo a ele e Samantha, acabou e faz muito tempo. Aí a Samantha não consegue aceitar isso e diz que vai se vingar dele, custe o que custar, e que a fundação, o hospital, é tudo dela e ela então pode então mover tudo o que ela quiser para demitir e acabar com a carreira dele em um piscar de olhos. E então ela se aproxima dele novamente pensando que ele vai cair nessa chantagem, mas não. O Dário está firme e forte dizendo que não, ele não vai dar-lhe um filho, não vai dormir com ela e a relação deles acabou. Daí ele pede para que a Samantha vá embora. A Samantha se vai, mas diz que vai se vingar. Quando ela se vai, Dário respira bem fundo, então, depois dessa cobra que ele acabou de se livrar. Mirtz começa então a fazer seu drama e diz que vai levar suas coisas dali para que não fique importunando então ainda mais a vida de Leonardo. A Leonardo pede para que a Mirtz não faça drama, porque isso tudo que ela está fazendo lhe faz muito mal. Aí Mirtz diz que prefere evitar então mais problemas. Aí de repente então, quando o Leonardo vê então uma pasta vermelha com o nome de Aníbal, ele tenta pegar. Essa pasta é secreta, justamente essa a qual o Júlio quis pegar. Aí então ela toma de suas mãos e Leonardo fica desconfiado, perguntando então o que ela tanto esconde. E que essa pasta aqui contém algo importante, porque deve ser justamente o que o inspetor está procurando. A Mirtz fica nervosa e diz que não. Os seus documentos são seus documentos, ela não vai dar isso a ninguém. Leonardo diz que a mãe pode então estar ocultando coisa da justiça e se está fazendo isso, pode ser que tenha então alguma coisa de errado. Mirtz diz que não tem nada de errado, ela só não vai então sair por aí colocando seus papéis então para outras pessoas verem. Então Leonardo diz que não tem problema, então ele mesmo quer ver. Aí a Mirtz diz que não, ela não vai deixar ninguém olhar aqueles papéis. Aí então nesse momento Leonardo diz então que ela deve então estar escondendo alguma coisa porque não quer deixar ele então olhar aqueles papéis. Aí a Mirtz joga então aqueles papéis e diz então que ela não consegue acreditar que seu próprio filho, a quem ela deu a vida, esteja então achando que ela é uma mentirosa, uma pessoa que foi capaz de tirar a vida do homem com quem ela conviveu por muitos anos e ainda lhe deu um filho. A Leonardo diz que ela está fazendo muito drama, ele apenas quer explicações sobre o que é que está acontecendo. Mirtz diz que não tem o que explicar. Ela não consegue acreditar que seu próprio filho está então lhe questionando sobre algo tão sério. E agora o que é que você vai fazer? Você vai me espionar? Você vai colocar pessoas atrás de mim? Diga-me. Aí Leonardo fica calado. Aí então a Mirtz disse não tem mais o que ele falar, então ela se vai. Aí então quando ela se vai, o Leonardo fica se sentindo muito mal então por ter falado aquelas coisas com sua mãe. Aí Mirtz então deixa alguns papéis lá que acaba então se esquecendo. Aí Leonardo então vai olhar então um por um para ver se encontra alguma pista do que o delegado lhe contou. É verdade que Mirtz pode então ter cometido um crime que está escondendo. A mãe de Clarinha agora vai ter que justificar então como ela conheceu os pais de Clarinha. A mulher então se tapeia, conversa, fala de tudo e Álvaro fica ali então para não deixar que a conversa saia então da linha. A mulher fica um pouco nervosa, mas vai dando então conversas e explicações então a Clarinha, coisas um pouco sem lógica e outras com lógicas. Então a mentira continua e ela não tem coragem então de revelar ali a Clarinha que ela é sua verdadeira mãe e que Álvaro não é seu irmão e sim seu pai.
Geraldo vai visitar então a Adela na cadeia. Lá ele pede a ela então uma oportunidade para que eles possam então viver um romance juntos. A Adela diz que tem muito medo, até porque ela sabe que ele foi loucamente apaixonado por Beatriz e que faz pouco tempo que ela se foi. Geraldo diz que sabe seus limites e que agora com a Adela ele sabe que pode então voltar a viver e ele vai fazer de tudo para tirar ela dali, para que eles possam então ter uma história, uma união juntos. E então ele se declara todo o seu amor então para a Adela. A Adela diz que também o corresponde, porém tem tanto medo de tantas coisas. Por exemplo, a Samantha não gosta dela, a Miss vai fazer de tudo para os separá-los. Aí Geraldo diz que não, ele necessita dele, ele necessita então estar ao lado dela e que ele fará de tudo para que esse romance venha a dar certo sim. Aí o Geraldo começa a ficar incrédulo e dizendo que isso não é verdade. Aí Dário então fala que se quiser que eu saia desse hospital, desse emprego, eu vou fazer. Mas eu quero que o senhor saiba o tipo de filha que o senhor tem. Por sua vez, a Samantha está lá, usando sua chantagem, assim como o Dário acabou de falar para o Geraldo. A Samantha diz que vai fazer com que a Ângela, então, seja demitida desse hospital e de qualquer outro, e pede, então, para que ela saia. Aí, então, a Ângela começa a lhe falar algumas verdades, bem na cara, então, da Samantha. A Samantha diz que a mim você não vai perturbar. Caso contrário, minha filha, eu vou te demitir daqui. Eu vou fazer o que for para tornar a sua vida um inferno. As duas começam, então, uma discussão muito grande. Tudo isso porque a Samantha é louca, varrida, então, pelo Álvaro. E, infelizmente, a Ângela não quer o Álvaro. Infelizmente ou felizmente. As duas começam, então, uma discussão muito forte dentro do hospital com uma grande gritaria. Leonardo chega em sua casa procurando pela Salma e não encontra, até que ele encontra um bilhete. Ele procura então Salma em todos os lugares da casa, mas não encontra. Até que então ele encontra uma carta sobre a mesa. Ele então pega e começa a ler aquele bilhete. A Salma diz o seguinte para o Leonardo, que ela não merece tudo o que está acontecendo. Ela se casou com ele para formar uma família, para ser feliz ao lado do homem que ela ama. E infelizmente não é assim que tem sido. Infelizmente a Ângela não dará a ele então uma família como eles planejaram. A Ângela não será fiel como ele acha que será. E ela tem tudo isso para dar a ele, uma família, um amor sincero. Mas o Leonardo está escolhendo o pior dos caminhos, escolhendo tudo errado. Então, com uma dor no coração, ela prefere então sair de perto dele, não viver mais essa relação. A não ser que o Leonardo realmente, de fato, queira então seguir uma relação boa com ela, aí sim ela voltará para casa. Caso contrário, o casamento deles então acaba ali, pondo então um ponto final nessa relação. O Leonardo deveria dar pulos e gritos de alegria nesse momento, mas não é isso que ele faz. Ele pega então seu celular do bolso e começa então a discar um número muito preocupado. Ele então deixa uma mensagem no celular da Salma, pedindo para que ela ligue para ele urgente e que retorne então até a casa, porque eles começaram uma relação de uma forma muito bonita e não quer que a relação deles termine dessa forma. Então ele pede para que a Salma retorne para sua casa para que eles possam conversar e colocar tudo em pratos limpos, finalmente então a relação dos dois. Geraldo fica então incrédulo diante de tudo que aconteceu. Ele não consegue acreditar que tanto o Dário quanto a Samantha fizeram então daquilo ali uma palhaçada, né? Ele fica incrédulo que diante de seus olhos ele não pôde ver o que de fato estava acontecendo. Aí a conversa fica acalorada entre Geraldo, que enche seus olhos de lágrimas diante do que Samantha fez, conversando com o Dário. Geraldo confessa que realmente ele está muito decepcionado com tudo que aconteceu. Dário pede desculpa e diz que um pedido de desculpas talvez não resolveria nada. Infelizmente aconteceu. E só agora eu tive coragem de te confessar o que realmente aconteceu diante de tudo isso. Aí então fala para o Geraldo que se ele quiser, ele pode passar agora no departamento então de recursos humanos e colocar lá a sua demissão. Aí então o Geraldo se levanta e diz que não. Dessa vez ele não vai cair nos jogos de Samantha. Dessa vez ele não vai fazer o que a Samantha quer. Dário então fala para o Geraldo que ele deve ficar ciente, que se ele for contra a maré, no caso se referindo a Samantha, muitas coisas podem acontecer na vida dele. Ele pode destruir ainda o elo que há entre eles dois.
pode também fazer com que a Samantha se revolte cada vez mais e querer então uma vingança contra isso. E, bom, a Samantha não é flor que se cheire. E que também muitas coisas podem acontecer nesse decorrer com suas decisões. Mas eu fico aqui à sua disposição. Fala então o Dário para o Geraldo. Aí então o Geraldo fala que não consegue acreditar nos horrores que sua filha está fazendo. Ele não consegue acreditar em nada do que está acontecendo. Mas essa é a primeira vez que a Samantha vai ter que enfrentar então a força de seus atos. Fala ele então. Dário então começa a falar então que ele apoia o Geraldo no que quiser que ele for fazer, mas que ele pense bem direitinho, porque além de mais, a Samantha é filha dele. Aí então o Geraldo diz que ele já tomou uma decisão sobre isso. E daí então o Geraldo pergunta como é que fica então em relação ao Dário e a Clarinha. Aí Dário fala que em relação a Clarinha, ele decidiu ser um bom homem, mas ele não quer colocar o nome de Clarinha nessa conversa. Bom, o Geraldo então respeita, mas pede então que ele tome cuidado para não machucar aquela menina. Aí então o Dário então pede um favor. A única coisa que ele então pede para o Geraldo é que tome cuidado, porque a Samantha não sabe amar, ela sabe machucar e ela causa então a vida das pessoas um verdadeiro inferno. Aí então o Geraldo diz que ele já sabe a filha que tem e espera muito de coração que o Dário não esteja mentindo. E então expulsa o Dário dali e pede então para que ele desapareça de sua frente, porque ele não quer mais, nunca mais em sua vida ver o Dário. Aí então o Geraldo demite o Dário e expulsa ele de seu hospital. E o Geraldo então pede para que o Dário desapareça de sua frente, porque tanto o Dário quanto a sua filha lhe provoca asno, ele provoca então nojo e pede para que desapareça. O Geraldo não esperava por esse baque, não. Aí ele se senta em sua cadeira e fica ali bem pensativo diante de tudo o que aconteceu e chora de desgosto então. Quando de repente a enfermeira chega e fala que a Ângela está lá fora querendo falar com ele. Geraldo dessa vez rejeita e diz então que ele não está com condições de conversar com ninguém e pede então para que a moça se retire deixando-o ali sozinho. Aí ele fica lá sozinho pensando em todas as coisas que lhe aconteceram ultimamente envolvendo o nome de Samantha. Pablo está ao telefone bem distraído, comendo seu picolé então, quando de repente algo terrível vai lhe acontecer ali agora. É o Félix. Quando ele se vira, aí o Félix lhe dá um soco em seu rosto e diz então que ele vai se arrepender por ter então atrapalhado seu casamento com a Luz. Aí o Pablo então devolve o murro e diz que vai fazer ele pagar caro por tudo que ele fez então à Luz e também ao menino. Aí eles começam então a trocar murros um com o outro, socos e ameaças também. Félix é muito perigoso e diz então que vai se vingar de Pablo. Aí os dois começam então uma luta no meio da rua. Félix é quem leva a pior de tudo por enquanto. Aí então o Pablo se prepara para dar mais socos ainda em Félix quando ele diz que está mal. Aí então quando o Pablo baixa a retaguarda, aí o Félix voa em cima então do mocinho e lhe aponta então uma arma e diz que agora sim ele vai se vingar dele. Aí nesse momento o Abel chega correndo então chamando pela polícia. Félix sai correndo evitando então que o pior aconteça porque Abel chegou. Aí os policiais que estão lá na rua então correm atrás então de Félix. É uma perseguição enquanto Abel tenta socorrer então o amigo que acabou de salvar a sua vida. Mirtz e Geraldo estão conversando. Mirtz se desculpa com Geraldo pelo que aconteceu naquela noite e diz que realmente eles podem então estar se precipitando sobre as coisas irem rápido e diz que eles podem começar sendo amigos. Aí então Geraldo diz que vai ser bem sincero com ela e que ele também não quer dar falsas expectativas então para Mirtz. Mirtz diz que isso não é falsas expectativas. Aí então pergunta a Geraldo se há algo mais para que eles não possam ter uma relação. A Geraldo confessa a verdade e diz que sim. Bom, enfim, eu me apaixonei e que foi por alguém que entrou na minha vida de uma forma que eu não consigo nem entender. Ela foi chegando aos poucos e me compreendeu como ninguém mais me compreendeu, como a Beatriz um dia me compreendeu. Aí então o Geraldo confessa que está apaixonado por Adela.
Miss fica chocada com isso e diz: como você pode se apaixonar por uma mulher como aquela? Aí Geraldo diz que é um ponto final nessa conversa. Ele não quer falar sobre isso. Aí Miss começa então a falar mais ainda, persuadindo então o ouvido de Geraldo, falando que ela está na cadeia e que a reputação dele está em jogo e que Samantha não vai gostar e aquele blá 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 todinho. Aí Geraldo diz que está decidido então a assumir essa relação e ele está sendo sincero com ela para não criar falsas expectativas então. Mitch não gosta, mas Geraldo continua então firme e forte então em assumir então essa relação.